Obviamente, pessoal, todas as profissões hoje, nós usamos a inteligência artificial como uma ferramenta, isso é óbvio. Nem todos, né? Mas de todas as profissões utilizam. O cara que é designer, o nosso diretor aqui, o Lucas aqui, ele não trabalha só aqui no nosso podcast aqui. Tem que quantos podcasts na casa aí? 4 podcasts que o cara é editor. Então o cara precisa, não consegue fluir de ideias o tempo todo. Então ele utiliza lá o ChatGPT ou outra IA para poder acelerar o trabalho dele. E isso é muito bacana, porque ajuda, né? Ajuda a gente a filtrar nossas ideias. Obviamente, pessoal, que não é tão simples assim, né? Se fosse fácil, hoje eu me tornaria um editor de vídeo. Falar assim, eu tenho inteligência artificial, eu vou me tornar um editor de vídeo. E não é assim. A inteligência artificial, ela vai potencializar o conhecimento que você tem. Você chegar agora e falar assim, ChatGPT, faça uma investigação do acidente tal. Tu acha que o ChatGPT vai fazer a investigação? Ele vai fazer ele vai otimizar os conhecimentos que você tem. Isso ele vai te ajudar a fazer. Então, teve gente comentando lá no TikTok, né? A IA vai colocar placa agora. Gente, eu nem sabia que colocar placa era atribuição de técnico de segurança. Já primeiro ponto. Não que a gente não possa colocar. Não é nossa atribuição. Está lá na nossa atribuição. Porém, pessoal, a minha pergunta e um ponto que eu coloquei lá no TikTok, queria trazer reflexão para vocês. A IA, de fato, ela não vai para campo. O pessoal fala assim, mas quem vai para campo? Sempre o técnico de segurança tem que ir para campo. Perfeito. Tem que ter o profissional de campo, sim. Tem que ter o profissional administrativo, o profissional que é analista, o profissional que é técnico, e ele é tão importante quanto o cara do campo. Às vezes eu vejo alguns comentários, não sei se o Sérgio já vê isso. O cara fala isso porque ele tá no escritório. O cara do escritório, o cara que tá ali no notebook, ele é tão importante quanto o cara que tá no campo. Às vezes eu vejo o profissional falando assim, o engenheiro... Gente, o engenheiro estudou para aquela atribuição que ele tem. Faz parte. Tem jeito. E a mesma coisa. Não adianta o técnico estar 100% lá no campo e aí, por exemplo, um evento do E-Social não é enviado. A empresa vai receber uma notificação. E aí? A responsabilidade vai ser sobre quem? Não é isso? Não adianta o técnico, de repente, ele tá em campo, diretamente só em campo, e a documentação dele está fragilizada. O PGR dele está fragilizado. Não é ele que elabora o PCMSO, mas ele não analisou o PCMSO, porque muitas das vezes o profissional ele só sabe receber ele da consultoria. E ele guarda, deixa lá na pasta dele lá e pronto, ele não analisa o documento, porque ele é só campo. Então não estou falando que o profissional analista ele é mais importante que o profissional de campo. Mas esse discurso, tá falando isso porque é analista, tá falando isso porque é engenheiro, tá falando isso porque tá no escritório, que o campo é importante, que o cara que tá no escritório é Nutella, mano. Você for parar para perceber, infelizmente ou felizmente, é igual aquela série da Globoplay, né? Vale o que tá escrito. Segurança do trabalho, vale o que tá escrito. É assim que funciona. Então não adianta você fazer um excelente trabalho em campo. Pode fazer, excelente trabalho em campo. Tudo bem, perfeito. Mas se o seu laudo de salubridade está fragilizado, se o seu LTCAT está fragilizado, se o seu laudo de periculosidade está fragilizado, se o seu PPP está fragilizado, se o ASO está fragilizado, o PCMSO, cara, a empresa na hora de um processo trabalhista, desculpa o termo aqui, vai levar a pau. Na hora que tiver um acidente, porque por mais que você seja um profissional excelente de campo, você não consegue impedir um acidente. E aí, se ocorre um acidente, o que vai acontecer? Se a documentação estiver fragilizada, ou seja, não tem um treinamento adequado, não foi feito o treinamento. Beleza, o cara fez o treinamento. Mas a ficha de treinamento não foi preenchida da maneira correta, não tem o conteúdo programático, o pessoal não assinou. Foi entregue o equipamento de proteção individual, seja no almoxarifado, ou seja pelo próprio técnico de segurança do trabalho. Beleza, mas não tem a assinatura do trabalhador. Não tem o CA, não foi trocado no tempo correto. O cara recebeu o equipamento de proteção individual quando ele entrou na empresa, mas lá no final, só lá no final que ele foi receber outra EPI, ou então depois de 2 anos que ele foi receber outra EPI. Chegar num processo trabalhista, quando chegar na hora de um acidente, na hora de uma investigação, vale o que está escrito. Eu, particularmente, já participei, tem 2 anos que eu participo como assistente técnico, né, em processos judiciais, eu nunca vi
o juiz mandar assim, o que o técnico de segurança do trabalho fazia em campo? Mesmo. O que a parte jurídica eles vão querer? Documento, gente. Novamente, não estou aqui falando que a parte administrativa da segurança do trabalho, que o analista de segurança do trabalho, que o técnico de segurança do trabalho que fica no escritório, ele é mais importante do que está em campo. Não. Mas as duas atividades se complementam. Então, esse papinho de eu sou melhor porque eu sou o outro é Nutella, cara, conversa fiada. Conversa fiada. Tem que ter o conhecimento. O interessante, cara, o mercado ele procura são profissionais híbridos. O profissional híbrido. Ele sabe um pouco de tudo, cara. Ele manja de campo, ele consegue fazer um trabalho bacana no campo, mas ao mesmo tempo também, ele é um cara, muitas das vezes, ele não precisa ser um profissional de TI, ele manja ali de pacote Office, e precisa utilizar um sistema, ele manja de sistema. Agora, não adianta você ser o topzão do campo e não tiver ninguém na tua retaguarda para poder te ajudar, se você não tiver uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria séria para poder te ajudar, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, assim, considerações iniciais. A live hoje, na verdade, é sobre inteligência artificial, mas é porque eu vi alguns comentários nesse sentido, achei legal a gente pontuar. Por quê, pessoal? A vida é uma constante evolução. Né? Não sei se o Sérgio passou por isso. Quando eu era criança, morando aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, poucas vezes eu andei de táxi, Sérgio. Teve uma vez que eu... Acho que eu já namorava minha esposa. Eu fiquei até tarde na casa dela, tava sem carro. E aí fui pra rodoviária, chegou na rodoviária de Nova Iguaçu, não tinha mais ônibus pra ir pra casa. Tem que dormir até o primeiro. Não, aí eu fui pegar o táxi, né? Aí eu lembro que eu acho que eu tinha na carteira assim, R$60. Estou falando de, sei lá, de 10 anos atrás. R$60. E naquela época eu tinha dinheiro até na conta. Mas até pra você achar local pra você sacar, não tinha Pix, não tinha nada, eu tinha R$60 na carteira. Eu lembro que eu peguei o táxi, mano. Cara, e eu fui olhando assim pra poder verificar o quanto que ia dar. Eu lembro que eu parei, tipo assim, 1 quilômetro antes de casa que já tava dando dinheiro que eu tinha que pagar o taxista. Os caras deitavam. Eu lembro de pegar poucas vezes que eu peguei táxi, o cara falou, não, me aposentei, trabalhei no Senac a vida toda, Senai, sei lá. Me aposentei e comprei um táxi agora na minha aposentadoria. Taxista hoje, como é que tá sobrevivendo hoje com o Uber? Exatamente. Existe uma evolução. Se falasse pro taxista isso há 10 anos atrás, falar, galera, daqui a 10 anos o táxi praticamente acabou. Não acabou, mas ficou obsoleto. O Uber eu não uso táxi. 99 eu uso Uber. Entendeu? Aeroporto, essas áreas não são fortes ainda. Ou aquela pessoa que está acostumada a usar táxi por algum motivo, tem condição financeira, mas as pessoas usam Uber hoje, cara. Assim, eu não estou dizendo que 2027 vai acabar, pessoal. Não vai acabar a profissão taxista. Porém, gente, a tecnologia está só avançando. Vou dar um exemplo aí para você. Fui na feira 2 anos atrás. Acho que eu falei na outra live, não lembro. Eu esqueci o nome, é tipo uma geladeira, quando tem aquelas que pega doce, que você pega. Tem o nome daquela plataforma. Tá ligado? Você comprava Coca-Cola antigamente, você ia no aeroporto, aí tinha lá, você botava uma moeda, aí saiu uma Coca-Cola lá, não sei o nome daquele equipamento. Era como se fosse uma geladeira. Só que em vez de ser de doce, etc., é para colocar o EPI. Isso você já viu essa não? Não. O cara vai chegar lá com o crachá, ele coloca o crachá, o EPI, ele cai na mão ali do trabalhador, de acordo com, por exemplo, o cara tem que usar a luva e tem que usar protetor auricular. Vai cair o protetor auricular que está destinado para ele, vai cair a luva. Tecnologia. Ou seja, se esse cara é contratado dentro da atribuição dele, que não há problema, pessoal, entregar IPI, mas vamos supor que na atribuição dele entregar IPI também, um técnico de segurança, já é menos uma coisa que ele vai fazer. Já tem uma máquina ali que já entrega já o equipamento. Não. Seja menos, mesmo que seja o almoxarife, já é menos um trabalho para o almoxarife. Se for o técnico de segurança, uma coisa. Isso o Lucas tem aí na tela, a gente estava conversando, já existem capacetes, já tem no Brasil já, com câmera, e ele identifica se o trabalhador está com EPI ou não está. Já viu isso já, sabe? Ele acaba monitorando o ambiente porque, igual eu tô olhando pra você,
o supervisor vai identificar se você está usando EPI ou não. Exatamente. Basicamente e acho que é isso. ele tem, olha lá, inspeções ali, ó. O Lucas já até achou. Estamos fazendo propaganda gratuita aí, é SensoEng, soluções em monitoramento. Aperta aceitar ali. Você vai ver que já tem monitoramento para EPI. Se o trabalhador passar mal também, ele, por exemplo, ele está numa mina, né? Aperta o aceitar ali. Ó, a câmera para capacete é um recurso dispensável para a gestão de obras. Além de facilitar a fiscalização de atividade, a tecnologia também reforça a segurança do canteiro. A ferramenta ainda exibe o dia a dia da obra em tempo real sob o ponto de vista do operário. Portanto, além disso, a tecnologia confere mais autonomia, tempo, melhores resultados, tal. Aí abaixa ali, fazer um favor que ele vai falando, ó. Conexão com Wi-Fi, 4G, GPS, transmissão ao vivo, bateria com duração de 10 horas. Pá, beleza, vai baixando aí. O que é a câmera para capacete inteligente? Ele vai falando ali, uma microcâmera fixada aos capacetes operários, permite que o gestor acompanhe a execução do trabalho ao vivo. Ou seja, à medida que o funcionário se locomove, tal, vai baixando ali, fazer um favor. A parte que ele fala da segurança, olha lá. Ó. Confira abaixo a câmera para capacete auxilia nas inspeções do canteiro de obra. Treinamento à distância para os seus colaboradores. Você pode usar a ferramenta para treinamento remoto de controle de qualidade na construção, etc. Controle de ações que os trabalhadores estão exercendo em tempo real. Inspeção de uso de EPIs obrigatórios. Ó, a câmera de monitoramento com capacete também ajuda a prevenir acidentes na obra, pois facilita a inspeção do uso de EPI pelos colaboradores. Na prática, os registros feitos pela câmera podem mostrar se o operador está mesmo usando equipamentos obrigatórios de segurança. Enfim, pessoal, tecnologia. Então, assim, hoje, de repente, poxa, vamos colocar 3 técnicos de segurança para poder monitorar os funcionários na planta. Com essa ferramenta aí já diminui pelo menos 1 ou 2. Vamos deixar um na planta e fica um aqui monitorando aqui que os trabalhadores estão com equipamento de proteção individual. Essa é uma tecnologia. Ônibus, por exemplo, sei lá, 15 anos atrás, a gente não tinha câmera nos ônibus igual temos hoje. E hoje, se os caras, por exemplo, a empresa de transporte hoje, eu já vi, tem a telemetria, né? Parecido com igual a Fórmula 1 tá? Sim. E aí hoje eles já estão colocando câmera nos caminhões e essa câmera é inteligente. Então, por exemplo, se o motorista ele tiver com sono, por exemplo, ele consegue identificar, ele sinaliza ao pessoal do monitoramento. Olha a ferramenta. Você conseguiria mandar um técnico de segurança para ir com cada motorista da transportadora? É possível. Mas hoje com a telemetria você consegue utilizar. Você consegue saber se o cara está utilizando celular enquanto dirige. Porque não é só ter a câmera também sinaliza, principalmente sono, fadiga. Se o motorista fizer esse movimento, consegue sinalizar. E aí a gente consegue ter números para a gente poder trabalhar. E a gente não conseguiria sem o auxílio da câmera, da inteligência, da própria tecnologia. É sobre isso que a gente queria falar. É sobre isso que a gente quer falar, na verdade. Sim. Acho que o vídeo, na verdade, alcançou, né? Porque era uma resenha, era uma zoeira mesmo. Sim. Né? Quem viu o outro vídeo aí sabe que era uma resenha, mas a gente queria trazer justamente para essa reflexão.